Hello, oitavusanos! How are you doing? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, vamos para a nossa atividade número 7. Hoje é 27 de agosto e nós vamos estudar na apostila número 3, nas páginas 14 e 15. Ok? Let's go? Vamos lá? Então, turminha, na página 14, no exercício número 1, está pedindo para você transformar os verbos no passado. Só que aqui está misturado os verbos regulares, que são aqueles terminados com ed, e os irregulares, que são aqueles que mudam totalmente, que estão na tabelinha dos verbos irregulares, que a gente só precisa o quê? Memorizá-los, né? Conforme o tempo, a gente vai guardando. Então, vamos ver eles aqui? Então, nós temos aqui o primeiro verbo, o verbo speak, é o verbo falar. Falar no passado, ele é um verbo irregular. Olha como que ele fica, spoke, ok? O verbo visit é um verbo regular, ele não está na tabelinha. Se ele não está na tabelinha, ele é regular, eu apenas vou acrescentar o ed. Este verbo vocês já estão bem acostumados, né? O verbo happen também é regular. Eu vou apenas acrescentar o e e o d no finalzinho dele. É o verbo acontecer, ok? O verbo eat, que é o verbo comer, ele é um verbo irregular. Olha como que ele fica, ate, ok? Discover é o verbo descobrir, é um verbo regular, então tem a terminação ed, ok? Make é o verbo fazer, make é um verbo irregular. Olha como que ele fica no passado, made, ok? Walk é o verbo caminhar, é um verbo regular, olha como que ele fica, walked. Go é o verbo ir. Olhe como go fica no passado. Went é um verbo irregular. Fly, voar, também é irregular. Olhe só como ele fica, bem diferente, tá? Play, regular, termina em ed, que é o verbo jogar, que vocês também já conhecem. Então, turminha, os verbos irregulares são aqueles que nós precisamos memorizar, tá? E vocês vão memorizando conforme o tempo, conforme o uso da língua. Os verbos regulares são aqueles que recebem a terminação ed, que não está na listinha, tá bom? Esses são mais fáceis e são a maioria dos verbos também, que é o que vocês mais utilizam, não é mesmo? Continuando, esse é o número 1. Vamos para o número 2. O número 2, ele tem a ver com o número 1, tá? O que vocês vão fazer? Aqui, nessa primeira coluna, vocês vão colocar os verbos regulares, que eu acabei de falar. São todos os verbos terminados em ed, certinho? Então, você vai colocar aqui o presente e o passado. Então, lembra lá do verbo visit, que a gente acabou de ver na letra B? Visit. Então, você vai escrever aqui visit. Como que ele fica no passado? Visited, terminado com ed. Não tem o verbo happen, acontecer? Happen, happened, ok? No passado. O irregular são aqueles que mudam totalmente sua forma, tá? Que nem tem o verbo make, fazer, fica made. Eat, comer, vira ate, tá? O verbo fly, voar, certo? Então, você vai colocar aqui os irregulares, como eles são no presente e como eles ficam no passado, tá? Olhando no número 1, certo? Então, são 5 verbos aqui, regular, e 5 verbos irregulares, certinho? Esse vocês vão fazer sozinhos, tá muito fácil, né?
praticamente só copiar do número 1. Continuando. Número 3. Número 3, turminha, é para a gente fazer perguntas, tá? Observando a resposta, tá bom? Então, por exemplo, letra A. Cabral did. E tem uma bandeira do Brasil. O que você acha que eu estou querendo saber para eu ter Cabral como uma resposta? Quem descobriu o Brasil, certo? Como que eu escrevo isso em inglês? Who discovered Brazil? Ok? Who, quem? E o verbo passado, tá? Cabral did. Olha aqui. William Shakespeare did. William Shakespeare, famoso porque ele escreveu qual livro? Romeu e Julieta, certo? Então, eu vou perguntar, quem escreveu Romeu e Julieta? Who wrote? Olha o passado do verbo write, escrever. Who wrote Romeo and Juliet? William Shakespeare did, tá? Aqui, Ben and Rebecca. Lembra lá do cartão postal das férias? Então, who went to Italy on their vacation? Quem foi para a Itália nas férias? O Ben e a Rebecca. Olha só o verbo go também aqui, ó, no passado went, um verbo irregular. Aqui, Alexander, e tenho o telefone. O que eu quero saber? O que eu quero saber? Who invented the telephone? Quem inventou o telefone? Tá? Quem criou o telefone? E aqui, Brasil for fifth time. Então, ó, Brasil por 5 vezes. Olha aqui, a taça. Então, eu quero saber o quê? Who won the World Cup? Quem venceu a Copa do Mundo? Então, em 2002. Won é o passado do verbo win, vencer. Também é um verbo irregular. Então, nós temos aqui, ó, wrote, went e won são verbos irregulares. E discovery, invented são verbos regulares, porque termina em ed, certinho? Continuando, então, tá voando. Olha só, aqui, pessoal, tem um textinho, tá? Que tá aí na página 15, no exercício 4. Nós vamos completar os espacinhos com estes verbos que estão aqui. Só que estes verbos precisam estar no passado. Então, ó, become é o verbo tornar, write é o verbo escrever, tell é o verbo contar, reach é alcançar, begin, começar, live, viver, put, colocar, think, pensar, e take pode ser levar, né? Tirar, um monte de tradução. Então, nós vamos ver aqui sobre a história de Marco Polo. Marco Polo, gente, ele escreveu, né, tem um livro contando sobre as viagens, sobre as maravilhas da China, sobre as viagens que ele fez, tá, na China. Então, aqui, essas viagens, ele conta dentro da prisão, tá, para o companheiro de cela dele, que acha tão interessante as histórias das jornadas que ele tinha, que no fim tudo isso virou um livro, tá? Então aqui está contando exatamente sobre isso, sobre as aventuras, tá, de Marco Polo. Então olha só, toda essa história aconteceu aonde? Em Pequim, na China. Então lá Marco Polo que ele became, ele tornou-se, tá, um embaixador, um mercador, tá? Então, ó, become, presente, became, passado, é um verbo irregular. Então, ele se tornou embaixador, um mercador.
que ele o quê? Ele começou a sua jornada na China quando ele tinha quantos anos? 17 anos, tá? Ruscello, tá? Que foi o amigo dele, né? O companheiro dele de prisão. O que ele fez? Ele ouviu as histórias de Marco Polo e ele write. O passado de write, escrever, é wrote. Escreveu as histórias when they were in prison, quando eles estavam na prisão. Marco, his father and his uncle, então o pai de Marco e o tio deles ajudou muito Marco Polo a descobrir, tá? Tudo o que acontecia nessa jornada. Só que eles ficaram para trás, tá? Eles ficaram para trás. E daí o que aconteceu, ó? Reached Pequim after a journey. Então, o que? Eles alcançaram, chegaram, né, até Pequim depois que Marco Polo fez toda a sua jornada, certo? Ou seja, mais de 4 anos depois. Então, eles levaram mais de 4 anos para alcançar o Marco Polo. Aí, o que aconteceu? Eu não falei que Marco Polo foi preso? Então, lá nessa prisão, o que aconteceu? O amigo dele, né, escreveu, contou, told, né, é o passado do verbo tell. Contou para todo mundo as histórias que ele tinha ouvido e essas histórias da China foram tão interessantes, né, que as pessoas gostavam muito de ouvir, tá? Gostavam muito e acreditavam nessas histórias, tá? Aqui, ó, Marco Polo lived for many years. Então, depois que ele foi preso, Marco Polo ainda viveu por muitos anos, tá? E foi contando suas histórias, suas aventuras que ele vivia. Só que a maioria das pessoas, o que? Thought, pensavam que essas histórias não eram verdadeiras, elas eram o que? Imaginárias, tá? Então aí fica aí, né? Essa curiosidade, será que tudo aquilo que está no livro de Marco Polo realmente existiu, tá? As histórias tem, tá, gente? Para vocês lerem, pesquisarem, tem um livro, tudo certinho. Será que realmente foram verdadeiras ou será que foram da cabeça de Marco Polo, tá? Então, estes daqui são os verbos, certo, turminha? Então, o verbo, ó, become, olha como que ele fica, became. O verbo begin, que é o verbo começar, began, ele muda. A maioria aqui verbos irregulares, né? Então, vocês têm uma cruzadinha aí embaixo. Vocês vão pegar estes verbos que vocês completaram agora no espacinho e vão colocar aqui na cruzadinha, tá? E é bom vocês olharem também as traduções que a teacher colocou lá em cima. Marquem na apostila para vocês saberem o que significa cada verbo, tá? Então, só completar a cruzadinha, os verbos já estão transformados para vocês, para ficar mais fácil, tá? Continuando agora, o último exercício, exercício 5. Esse exercício é gostoso de fazer. Olha só, vocês vão circular qual palavrinha não pertence ao grupo. Aquela palavrinha que está fora de ordem. Como assim? Por exemplo, na letra A, eu tenho aunt, eu tenho mother, uncle, sister, grandmother. Ah, mas teacher, todas fazem parte da família. E agora? Mas veja bem, todas são o que? Meninas. Com exceção do tio, do uncle. Então, vocês vão circular ele aqui, ó. Uncle, ok? Que é o tio. Aunt é tia, mother é mãe, sister é irmã, grandmother é vó. O tio que tá errado, não pertence a esse grupo. Então, vocês vão circular ele aqui. Aí, vocês vão ler aqui, ó.
Os países, tem alguma coisa errada nesses países, tem uma nacionalidade aí no meio. Qual será? Os verbos, olha aqui, regulares, tem um que está fora, tá? E assim, aqui também na letra E, nós temos alimentos, mas nós temos uma refeição aí. Então, vocês vão ver qual que é a errada. Vai circular a palavrinha que não pertence ao grupo. Certinho, oitavo ano? Então, por hoje, essa é a nossa atividade e aguardo o retorno de vocês lá no WhatsApp. Goodbye!